Olá, eu sou o professor Lucas Neto, sou docente do Seminário Teológico Canaã. Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina Epístolas Paulinas. Unidade 4, capítulo 4, Tito, os desafios da liderança pastoral. Na carta a Tito, vamos ver agora alguns aspectos gerais desta carta. A data da escrita foi escrita entre 65 e 66 depois de Cristo. O local da escrita em Roma, posterior à libertação do apóstolo Paulo. O tema central, aconselhar Tito a respeito da organização da igreja de Creta, localizada a sudoeste da Ásia Menor. O ministério de Tito, ele foi convertido pelas pregações paulinas e ele foi confiado a Tito pelo apóstolo Paulo resolver quais as questões de consagrações de obreiros, combate aos falsos ensinos e a conduta dos crentes perante as autoridades e a regeneração espiritual. Então, o apóstolo Paulo deixa Tito em Creta, na igreja de Creta, localizada lá na Ásia Menor, e dá a incumbência de Tito resolver algumas questões, como consagrar obreiros, combater os falsos ensinos, ensinar sobre a conduta dos crentes diante das autoridades, não só governamentais, mas também espirituais, e fala sobre a regeneração espiritual também, o ensino sobre a regeneração espiritual. No item 4.1 da lição, fala sobre a consagração de obreiros autênticos. Nessa realidade, o que o apóstolo aqui está a falar, nessa consagração de obreiros, é que eles devem ser consagrados ao ministério. Isso quer dizer que os obreiros têm um chamado, os obreiros têm uma convocação, e por esta convocação é que eles devem trabalhar de forma incessante, tendo a consciência plena do seu chamado, tendo a consciência plena da sua vocação para realizar a obra do Senhor. Então, os obreiros devem ser consagrados, separados para o seu ministério, né? para a sua vocação. E o apóstolo, então, ele escreve a Tito, dizendo assim no versículo 5, Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, nessa consagração, inclusive, o apóstolo vai falar de deveres e qualificações dos ministros, que nós já falamos lá na carta a Timóteo, ou seja, qualificações muito parecidas com a que nós já falamos em Timóteo. Na sequência a gente pode ler assim, no versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, olha só como estas qualificações do obreiro consagrado é muito parecida com o que nós estudamos nos capítulos anteriores. Ou seja, o obreiro ele tem que ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiros de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que
o contradiz. Então nós podemos observar que esta consagração, e aí nós já estudamos sobre este ponto, né, dos deveres e das qualificações dos ministros lá na carta a Timóteo. Então aqui nós estamos fazendo somente uma recapitulação, e nós podemos ver que pela leitura que nós fizemos aqui, as qualificações são semelhantes, ou seja, parecidas, né, com a que Paulo falou então a Timóteo. Mas do versículo 10 até o versículo 16, ainda de Tito, ele vai falar sobre as características dos falsos mestres. Ou seja, para que o Tito tivesse cuidado em identificar essas características nos falsos mestres. Então diz aí do versículo 10 até o versículo 16, ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles em seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam. Por suas obras, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Portanto, aqui o apóstolo ele menciona os falsos mestres e as falsas doutrinas que estavam entre os cretenses, né? Então ele diz que eles eram insubordinados, que eram faladores, que eram vazios de conteúdo, enganadores, que transtornavam casas inteiras e que ensinavam por torpe ganância, que anunciavam fábulas judaicas que nada tinha a ver com o ministério de Cristo, eram homens desviados da verdade, portadores de uma consciência contaminada, hipócritas, abomináveis, desobedientes e reprovados. Então, como nós podemos perceber, neste ponto aqui da lição, o item 4.1, Paulo faz não só uma lista de deveres e qualificações dos ministros, dos homens consagrados a Deus, os autênticos, como também faz um retrato dos falsos mestres e das falsas doutrinas, quanto às desqualificações destas. No item 4.2, Paulo faz exortações à igreja. E nesse sentido, ele começa a falar também, assim como ele falou a Timóteo, lá na igreja de Éfeso, ele fala agora à igreja de Creta, onde ele se dirige aos homens idosos. No capítulo 2 de Tito, versículo 2, diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ele está falando aqui sobre os deveres das várias classes de pessoas crentes que estavam na igreja. Então, dos homens idosos, ele disse: olha, sejam temperantes, sejam respeitáveis, sejam sensatos, sejam sadios na fé, sejam sadios no amor e sejam sadios na constância. Para as mulheres idosas, o apóstolo fala no versículo 3: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem. E aí ele diz para as mulheres idosas: sejam sérias no procedimento, não caluniadoras, tenham rejeição aos vícios, sejam conselheiras das mulheres mais jovens. Quanto às mulheres mais jovens,
e as mulheres casadas, versículo 4 a 5, ele diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas e honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E nesse sentido, para as mulheres mais jovens, os deveres, delas são amarem marido e filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para o próprio Tito, o apóstolo diz, versículo 6 a 8, no segundo capítulo da carta a Tito, diz assim a palavra: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Portanto, aqui a Tito, ele diz pessoalmente a Tito: olha, seja o padrão de boas obras, seja moderado, tenha integridade moral, reverência às coisas espirituais, às coisas que são de Deus, tenha uma linguagem sadia e seja irrepreensível no seu proceder. Ele dá também recado aos servos. No versículo 9 a 10 diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Aos servos, o apóstolo diz que eles sejam obedientes em tudo, que não sejam respondões, que não furtem e que sejam fiéis. Depois Paulo faz uma exortação para a volta de Cristo. O apóstolo Paulo orienta a Tito e a toda a comunidade da igreja a viverem de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a gloriosa manifestação do Senhor Jesus. Versículo 11 ao 15 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Assim como ele falou para Timóteo, fala para Tito, que ninguém o desprezasse. No item 4.3, o apóstolo vai falar sobre essa relação da igreja com as autoridades e também o ensino da regeneração. Então, em primeiro lugar, ele vai falar da maneira correta de agir. Tito, capítulo 3, versículos 1 ao 2, diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, ou seja, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Portanto, aqui, Paulo conclama uma obediência às autoridades. E nesse sentido, ele fala da submissão às autoridades, não falar mal de ninguém, ser pacífico, ser modesto e tratar todos com educação. Paulo também menciona algumas condutas impróprias.
E ele fala isso no item 3, no versículo 3, quando ele diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, condutas impróprias que o apóstolo reprovava, de ser insensato, de ser desobediente, a prática do mal, os desejos carnais, a inveja e malícia, o ódio no coração. Então Paulo aqui elenca não só as condutas próprias, como as condutas impróprias, que não deveriam, nesse último caso, não deveria ser seguido pelos fiéis. Paulo vai falar agora sobre a salvação, sobre a doutrina da salvação. E ele diz que é pela graça que nós somos salvos. No versículo 4 ao versículo 7 ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Portanto, a salvação é pela graça, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo dá então as orientações finais ao seu colaborador Tito, ao jovem pastor Tito, quando ele diz do versículo 7 a 11, 8 a 11, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de amonestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Portanto, Paulo aqui dá a orientação final a Tito para praticar boas obras, evitar discussões tolas, aconselhar uma ou duas vezes os facciosos e termina dando orientações administrativas. Chegamos ao final desta videoaula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.